Hoje, nós queremos meditar numa palavra que tem sido muito enfatizada no contexto, período que na época que nós vivemos. É a liberdade. Jovens gostam de liberdade, não é verdade? E o que é liberdade? Liberdade é o tema da Epístola aos Gálatas. Hoje nós vamos tratar do texto que é o texto-chave, né? Gálatas capítulo 5, verso 1, sobre a liberdade. Mas, irmãos, o cristianismo, ele muda o sentido das palavras para o sentido correto. Amor para o nosso século, para o nosso mundo é uma coisa. Amor para nós, cristãos, crentes no Senhor Jesus, é outra coisa muito diferente. Compromisso para aqueles que vivem na nossa sociedade é de um tipo. Para nós, cristãos, crentes no Senhor Jesus, é de outro. Liberdade é do mesmo jeito. Até muitas grandes marcas e empresas, até de telefonia, eles buscam a ideia da liberdade para vender os seus produtos. Se você tiver o produto X, você será livre. Né? Eu estou parafraseando porque eu não quero fazer o merchandising de nenhum produto aqui, mas a ideia é essa, porque a liberdade é o que todos querem. O que é liberdade? Liberdade é eu viajar para qualquer lugar do mundo, na hora que eu quiser. Mas para isso, tem que ter recurso. Aí entra no materialismo. Mas eu quero ter esta liberdade. Liberdade é eu viver livre dos meus pais e fazer aquilo que der na minha cabeça. Para muitos jovens, isso é liberdade. E talvez não percebam que estão querendo se escravizar aos pecados, né, aí do mundo. Então, existem muitos conceitos de liberdade. Se eu tiver muito recurso financeiro, eu terei liberdade, serei livre, farei o que eu quiser. Mas para Deus, liberdade não é isso. Para o Senhor, liberdade é eu estar livre do domínio do pecado. Liberdade é eu viver livre da culpa que eu carregava. Culpa esta fruto dos meus próprios pecados, dos meus erros, das minhas falhas. E todo ser humano carrega esta culpa das suas falhas e dos seus erros. Porque é que muitos jovens vão se entorpecer na bebida e nas drogas? Porque eles não querem pensar nas suas culpas. Da mesma forma, os adultos. Por que é que as pessoas querem ter um prazer instantâneo e imediato no mundo? É porque eles não querem parar um minuto para pensar na sua vida. Porque se você para, qualquer que seja o ser humano, você começa a refletir nas suas culpas, nas desgraças da sua vida, nos seus erros. E você vai até perceber que a história de vida de algumas pessoas é assim. Tem a história real, que as pessoas ao redor dela conhecem muito bem, e tem a história que ela conta, que a pessoa conta, que não bate com a história real. Mentiu? Não. É porque nós fantasiamos a história da nossa própria vida, porque não queremos encarar as nossas frustrações, os nossos pecados, a culpa, né, de vivermos numa existência caída. Então, quando o Senhor fala de liberdade, Ele está dizendo que Jesus, ao morrer numa cruz, nos libertou da escravidão dos nossos pecados, da condenação dos nossos pecados e da culpa dos nossos pecados que tão de perto estava dentro de nós. Isso é liberdade. Você encarava a liberdade dessa forma? Você entendia liberdade nesse sentido? Pois é isso que a Epístola aos Gálatas, que Paulo escreveu para aqueles irmãos, que Deus revelou para o apóstolo, vem nos ensinar esta liberdade em Cristo, livres da condenação, livres da escravidão do pecado. Peco, mas não quero mais, e hoje tenho consciência pelo poder do Senhor Jesus Cristo, e não quero viver em pecado, e o meu objetivo é esse, agradar ao Senhor e Salvador, que morreu numa cruz, porque me libertou da escravidão do pecado. Hoje eu posso buscar ao Senhor pelo poder do Espírito Santo de Deus, e digo eu, nós crentes em Cristo, podemos viver
sem estarmos escravos dos nossos pecados. Podemos dizer não ao pecado, eu não vou viver dessa forma, sou livre para viver em santidade com o Senhor. E aí entramos no conceito de felicidade. Felicidade é fazer a vontade de Deus. Felicidade é estar com Deus. Felicidade é ter comunhão com o Senhor. Isso vai além do que nós observamos na nossa sociedade, das categorias sociais que estão ao nosso redor. Poder, riqueza e outras coisas mais. Por isso, hoje, vamos meditar em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, do 1 ao 12, sobre livres. Somos livres para servir ao Senhor. O Senhor Jesus morreu numa cruz, você, pela graça de Deus, creu nele, você foi liberto da condenação dos seus próprios pecados, para quê? Não foi para viver nesse mundo fazendo o que você quer. Foi para ser livre, para servir ao Senhor, para a glória dele. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara, até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos ilumine nessa noite. Pai amado, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos libertou, a todos nós aqui que cremos no Senhor Jesus. Pela tua graça, porque o Senhor nos libertou do nosso pecado, da condenação, do peso da culpa e nos trouxe para um reino de paz, de luz, o reino do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a valorizarmos tais ensinos, a fortalecer a nossa fé e, iluminados pelo teu Espírito hoje, à luz da tua palavra, tenhamos transformação de vida e não vivamos mais de qualquer forma. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Livres para servir ao Senhor. Você entende dessa forma? Você foi liberto dos seus pecados para servir a Cristo, que o objetivo da sua vida não é ganhar dinheiro, não é ter ascensão profissional, esse não é o objetivo da sua vida e nem é uma felicidade pessoal. O objetivo da sua vida é a glória de Deus. Então eu vou viver triste? Nunca. Quem busca a glória de Deus nunca ficará triste. Pelo contrário, será feliz até nos momentos mais escuros da sua vida, porque você vai realizar a vontade do Senhor, como Deus quer na sua vida. Queremos, a partir desse conceito de liberdade em Cristo, que lemos aqui em Gálatas 5, versículo 1, observar 3 implicações dessa nossa liberdade. A primeira é que somos livres para escolher não pecar. Isso é liberdade. Eu sou livre porque hoje eu posso dizer, não quero pecar. E eu posso orar, e eu posso jejuar, e eu posso pedir ao Senhor que me dê forças para eu não viver em pecado. Lemos o versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não sei se é difícil perceber, porque estamos no século 21, mas Paulo está sendo, em um certo sentido, um tanto humorista aqui. É claro que se eu sou livre, é para quê? É para a liberdade, ou não é? Então o apóstolo não só quer ser irônico, como tem uma pitada
pitada de humor aqui, porque ele quer mostrar que fomos libertos por Cristo para viver uma vida livre. Então o crente não pode voltar à escravidão do pecado. Isso é inadmissível. E ainda no versículo 1, nós lemos: permanecei, pois, firmes. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, quer seja 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, permaneça firme na fé do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para lhe livrar da condenação dos seus pecados. O que é que você fez para obter tamanha salvação? Nada. Absolutamente nada. E naquele dia que eu criei, não fui eu que criei? Deus colocou aquela fé no seu coração para que você viesse a crer. Efésios capítulo 2, verso 1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você já viu um morto pedir ajuda? Ainda tem uma música, qualquer dia eu vou trazer para o pastor Jaime, né, para a gente cantar uma música antiga, e ela diz mais ou menos: como é que pode um morto pedir ajuda? Né? Como é que pode um morto pedir um auxílio? Não tem como, está morto, não é verdade? Deus nos deu vida para que nós pudéssemos clamar por salvação no dia da nossa conversão. E o apóstolo aqui, ele está lutando contra o problema que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. Missionários judaizantes estavam pregando um outro evangelho. Um evangelho da salvação pelas obras. Que se você crer, ou melhor, se você cumprir a lei de Moisés, você será salvo. Hoje, não existe essa ideia de você cumprir ou guardar a lei de Moisés para ser salvo. Mas existe a ideia da salvação por obras. Isso é muito colocado na nossa sociedade. Na verdade, fora a religião cristã bíblica, autêntica, como pregada na Escritura, é a única que defende uma salvação somente pela fé, por meio da graça de Deus, onde o homem não tem mérito nenhum, é graça completa. Todas as outras religiões do mundo, existe um elemento onde o homem participa, e ele conquista com a sua força, com a sua inteligência, com a sua disciplina, ele conquista um tipo de salvação, ou um tipo de elevação espiritual. Isso acontece em várias religiões: catolicismo, espiritismo, hinduísmo, budismo, islamismo, e aí vai. Todas têm um sistema de mérito humano para chegar até Deus. A Bíblia é a única que confronta isso e vai dizer que não, você não tem condição de chegar até Deus. Eu não tenho condição de chegar até Deus. Só chego porque Cristo chegou em mim primeiro. A sua oração só chega até Deus porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Porque o Espírito Santo traduz a nossa... Ele nem sabe orar direito, né? Você pode até orar bonita, aquela coisa toda, né? Aquela oração de pastor, né? Mas mesmo assim, só vai chegar lá se o Espírito Santo traduzir essa oração. Já imaginou? Não tínhamos condição. E aí está a nossa arrogância da humanidade. Achamos que sabemos de tudo, achamos que somos bons demais, achamos que tudo foi feito para nós, por nossa causa. Cremos em Jesus, querendo que Jesus conserte a nossa vida. Está errado. Eu creio em Jesus para servir a Cristo. Eu fui liberto dos pecados para ser escravo do Senhor. Vê a diferença? Quando eu ouvi o Evangelho era assim: crê em Jesus, Ele vai lhe dar felicidade, Ele vai resolver os seus problemas. Em parte, essa pregação não está errada. Em parte, realmente Jesus, Ele vai nos fortalecer no meio dos problemas. Realmente Jesus, estar com Cristo é ter felicidade. Mas eu não creio em Cristo buscando isso. Eu creio em Cristo para servir ao Senhor Jesus, porque Ele é Deus. A maior realização do ser humano é ter comunhão com o Senhor, seu Deus. Quando você entende essa verdade, percebe a sua liberdade em Cristo e vive a sua vida orientado para a glória do Senhor, você vai entender o mundo de outra forma. Você vai perceber a igreja noutra perspectiva e você não vai mais querer viver de qualquer jeito. Não vai, porque você entende o genuíno evangelho do Senhor Jesus. E Paulo está dizendo então, ainda no verso 1, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.
não volte a ser escravo do pecado. Porque se você crê que a salvação é pelas obras, você voltou a ser escravo do pecado. Por quê? Porque quem crê que a salvação é por obras, não foi salvo por Cristo. Não foi salvo por Cristo. Se não foi salvo por Jesus, ainda está na condenação dos seus próprios pecados. É escravo dos seus próprios pecados. E sabe qual é a religião de quem vive pelas obras? É a hipocrisia. Essa é a religião de quem vive pelas obras. É a hipocrisia. É a fachada. Irmãos, não devemos ter medo de reconhecer que somos pecadores. E até de confessar os nossos pecados uns aos outros, se você sentir e achar que deve. Porque somos pecadores. Não há nenhum aqui que não tenha pecado hoje. E não vá pecar amanhã. E que a sua mente não falhou pensando em impurezas e coisas erradas. Não há. Não tem como. Entende? Mas existe o quê? Pecadores arrependidos e contritos, que sabendo do seu pecado, odeiam o seu pecado e cada vez mais buscam a Deus. Preciso de Cristo porque sou muito pecador. Essa é a ideia. Quando a pessoa não está muito perto de Cristo, é porque ela não se acha muito pecadora. Ela está se achando um pouquinho boa demais, não é verdade? E ela perde a dependência para com o Senhor. O nosso pecado é enorme, é tamanho, não deve ser subestimado. Devemos então sempre buscar o Senhor para assim vivermos esta liberdade em Cristo. E é isso que Paulo está dizendo. Não se submeta de novo a jugo de escravidão do seu próprio pecado. Não volte a crer numa salvação por obras. Todos nós aqui tínhamos uma religião antes de crer no Senhor Jesus. E não era a mesma aqui do problema dos Gálatas, obedecer à lei de Moisés, mas era uma religião que estava fundamentada no mérito humano. Salvação por obras. Veja então como esse tema da liberdade, ele perfaz toda a epístola aos Gálatas. Olha aí Gálatas capítulo 2, verso 4. Gálatas 2, 4. Diz assim: isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, que liberdade é essa? É liberdade dos pecados. Que escravidão é essa? É a escravidão de eu achar que eu devo guardar toda a lei de Moisés para ser salvo. Você chega e diz assim: pastor, eu leio a Bíblia de capa a capa, tento cumprir tudo e não consigo. Eu tento ser o pai que está na Bíblia, para o meu filho eu não consigo. Eu tento ser a mãe, eu tento ser o irmão, eu tento ser aquele, ou o patrão, ou o funcionário, aquele que a Bíblia ensina que eu devo ser, e eu não consigo. E agora, né? O que é que eu vou fazer? Aí o judaizante daquela época diria para você assim: não, você tem que fazer tudo, porque senão você estará perdido. Você só terá salvação se você cumprir tudo que a Bíblia diz. Mas aquele Paulo diria para você o seguinte: não, você tem que observar tudo da lei de Deus. Você tem que fazer de tudo para obedecer tudo que Jesus ensina. Mas isso não lhe salva. A salvação foi conquistada por Cristo na cruz. E quando você tropeçar em algum daqueles pontos da lei de Deus, você pede perdão, se levanta e continua obedecendo ao Senhor até a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus não barganha conosco. Ele não vai dar salvação para quem cumpre tudo, porque é impossível cumprir todos os desígnios de Deus. Aí você pergunta: então por que Deus pede para eu obedecer e fazer tudo que está na Bíblia? Porque Ele quer que você o ame. Deus quer ver o seu empenho, o meu interesse por Ele, o meu desprendimento das coisas deste mundo e a busca pelo Senhor. Deus não deixa faltar alimento para nós. Deus não deixa faltar roupa. Deus nos dá saúde. Deus nos dá tantas bênçãos. Deus, Ele não barganha, Ele não tira essas coisas para poder nos punir. Às vezes até acontece, mas de modo geral não. O Senhor, Ele quer que nós livremente o obedeçamos. E aí Ele vai ver
aquele meu filho que está obedecendo sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhuma obrigação, sem nenhuma pressão, mas porque ele entende que está livre em Cristo para servir ao Senhor. Você que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus está livre para servi-lo. Você tem esse entendimento hoje. Aí a pergunta é: o que é que você faz com a sua vida, na sua agenda, nos seus compromissos? Como você investe o seu ser, tudo o que você é para a glória de Deus? A nossa fé, ela não se resume só aos cultos de domingo. Não. A nossa fé não se resume só aos encontros aqui nesse prédio. A nossa fé, ela tem que ser mais. É onde nós vamos, é onde nós estamos. A luz de Cristo tem que brilhar através de nós. E ninguém vai ficar vigiando você para saber se você está brilhando esta luz ou não. Mas o Senhor sabe. E o Senhor, Ele não nos obriga. Ele quer que seja amor, adoração, essa liberdade que temos para servi-lo. A escravidão é o contrário disso. Ainda em Gálatas capítulo 4, verso 26, falando sobre a liberdade, lembra daquela alegoria que Paulo contou, aquela figura? Gálatas 4, 26 diz: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Paulo fala da Jerusalém de cima e da Jerusalém aqui da terra. A Jerusalém de cima é dos crentes no Senhor Jesus Cristo. Ela é livre, livre dos pecados, livre para servir ao Senhor. A Jerusalém daqui da terra, ela está presa, escrava aos seus próprios pecados. São aqueles que vivem segundo a sua própria cobiça, segundo os seus próprios desejos. Acham que são felizes e não são. Irmãos, nós fomos livres dessa escravidão do pecado quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Ainda em Gálatas 4:31, e assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Filhos como Isaque, que foi filho da promessa. Nós somos filhos de Abraão também, porque somos descendentes da mesma fé que foi a fé de Abraão. Ele foi justificado por fé também, lá no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Por que ele foi justificado? Porque ele creu no descendente prometido, o Senhor Jesus Cristo, à semelhança de nós. Só que nós cremos em Jesus depois dele já ter vindo pela primeira vez. Aguardamos a sua segunda vinda. Abraão, quando creu, Jesus nem tinha vindo ainda, mas ele sabia que o Messias viria. E crendo nele, foi justificado pela fé e foi salvo. Gálatas 3,13, olhe aí na sua Bíblia. Cristo nos resgatou, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Somos livres porque Cristo se fez maldição em nosso lugar. Essa liberdade, ela foi conquistada, ela foi comprada, porque diante da justiça de Deus, o Senhor, ele não poderia simplesmente dizer assim: vou esquecer aqui os pecados do Valnei, jogar aqui para debaixo do tapete, vamos ignorar os pecados do Valnei. Ele não poderia fazer isso, porque o Senhor nosso Deus, ele é justo. No momento que Deus estabelece um ser, uma criação, um ser que pode escolher entre o que é viver com Deus e rejeitar a Deus, que foi o que Deus fez com Adão e Eva, ele tinha que escolher também uma pena. E Deus disse: se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. A morte não é só a morte física. A morte física talvez seja o mais simples do que é a morte em si. A morte significa o afastar-se de Deus, das suas bênçãos, da sua graça e do seu ser. A morte é muito mais do que só perder o corpo material. E então vemos que o tema da Epístola aos Gálatas é a liberdade. Liberdade em Cristo, liberdade dos pecados, liberdade para glorificar a Deus. Na sua agenda, na sua vida, como você usa esta liberdade. Paulo não foi o único que ensinou isso. Só para você perceber, não temos tempo de abordar tanto, mas Jesus falou desta liberdade.
E olha o que Jesus diz em João capítulo 8, verso 36, Evangelho de João 8, 36. Esse capítulo foi um dos capítulos mais duros, onde Jesus repreende os judeus. Na verdade, ele prega para os judeus com relação à salvação, mas os judeus não queriam crer no filho de um carpinteiro. Mas olha o que Jesus diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A mesma liberdade que Paulo está ensinando lá aos Gálatas. Se Jesus nos libertar, seremos livres. Não a liberdade mundana para fazer aquelas coisas que muitas vezes achamos que são prazerosas, proveitosas, vantajosas, né? Emocionantes, excitantes e tudo mais. Não. Liberdade é liberdade para conhecer Deus. Aí deixe-me perguntar, você conhece o seu Deus? Né? Você conversa com Deus para poder conhecê-lo, lutando contra você mesmo, para poder entender um pouquinho do que a Bíblia revela sobre o Senhor, de como Deus trata, de como Deus é. Quanto do seu precioso tempo é dedicado em oração ao Senhor? Já parou para pensar nisso? E quando nós paramos para pensar nisso, nós ficamos, eu acredito, talvez, Deus queira que eu esteja errado, talvez seja só eu, espero, ficamos muito tristes, porque o nosso tempo é tão precioso e nós não dedicamos para conversar com Deus. E Deus precisa? Deus não precisa de nós. Deus precisa desse culto? Deus não precisa desse culto. Porque o Senhor, Ele é soberano, autossuficiente, autoexistente, todo-poderoso e não precisa de nós para nada. Nós é que precisamos dele e por isso estamos aqui. Fomos livres para conhecer esta verdade, fomos livres do nosso pecado. Então não deixe o tempo com Deus por outras coisas. Eu tenho que estudar. Não tem estudo que se coloque no lugar do tempo que você tem com Deus. Mas eu tenho um compromisso. Não tem compromisso maior que o seu Senhor. Não tem. E a igreja, ela é o corpo de Cristo. Nós, crentes da pós-modernidade, não levamos isso a sério. Tudo está na frente da igreja. Tudo está na frente do Senhor. Tudo está na frente da palavra de Deus. Tudo. Sobrou tempo. Um dia vai ter o tribunal de Cristo. O que é que nós vamos dizer para o nosso Senhor? Não é verdade? O que é que vamos falar para Ele? Não, o senhor estava muito ocupado estudando vestibular. Deus pode querer. Não vai passar no vestibular? Porque não se dedicou a mim. Não é verdade? Pois não vai ter o emprego que tanto queria, porque não me buscou primeiro. Ou você acha que você vai conseguir o emprego e vai passar com suas próprias forças? Você acha? Você se ilude dessa forma? Irmãos, Deus é o soberano sobre a terra. Só passa, só ganha emprego, só tem ascensão quem Deus quer. E Deus é tão bom que Ele pode até lhe dar, mesmo você não sendo um servo fiel. Afinal de contas, quem é que é fiel, né? Deus pode lhe dar. Porque o Senhor é extremamente misericordioso e maravilhoso. O Senhor nos libertou da condenação do pecado, da escravidão do pecado. O Senhor nos libertou da culpa. Você já sentiu culpa? Eu acho que todos nós aqui já sentimos culpa pelos erros que cometemos. E talvez quando ouvimos o Evangelho da graça de Deus pela primeira vez, foi isso que ficou no nosso coração, a culpa, o peso, não é verdade? E aí eu volto aqui a falar de John Bunyan, né? Que fala ali do peregrino, estava com a carga pesada nas costas. Você já leu o livro de John Bunyan? Não leu? Tem na biblioteca da igreja, fazer aqui o marketing, leia, muito interessante. E aí o pecado faz até você andar assim para baixo, né? O pecado faz você ficar triste, o pecado nos destrói. E aí quando você é livre da culpa do pecado, você anda mais esbelto, né? Mais feliz, mais firme, não porque você é bom, mas porque Jesus tirou o peso do pecado da sua vida.
Salmo 32, fala um pouquinho sobre isso. Salmo 32, versículo 1. E tem um cântico sobre esse salmo, né? Eu não me programei para falar para o pastor Jaime, se tivesse programado eu tinha dito para ele, não sei se ele conhece esse cântico, mas é um cântico antigo. Mas diz assim, Salmo 32, verso 1, de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Percebe então que feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados. Isso é felicidade. Percebe? Isso é felicidade, é ter pecado perdoado. É estar livre da condenação, livre de qualquer acusação ou do maligno, de quem quer que seja, porque você tem um advogado que é o Senhor Jesus Cristo. E a qualquer momento você pede, Senhor, eu errei, me perdoa. E o Senhor garante este perdão. E eu posso ver com minha consciência tranquila, porque o Senhor Jesus me perdoou. Aí olha o que diz ainda no verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Isso aqui é o retrato do crente, que ele peca, e ele continua pecando, e pecando. E ele esquece do seu Deus, e esquece da palavra. E ele continua pecando, e pecando. E ele não confessa. Sabe por que ele não confessa o pecado? Esse crente, que vive no pecado, voltou para a escravidão, é porque ele tem vergonha de Deus. E aí ele fica tão envergonhado, que ele deixa de ir para a igreja. Não abre mais nem a Bíblia. E isso é orgulho, porque ele não quer baixar a cabeça e confessar os pecados ao Senhor. Mas no dia que ele confessa, aí veja, a consequência disso. Envelheceram os meus ossos, constantes gemidos. Esse pecado afeta até o físico. Não é só metafórico aqui, mas afeta a nossa vida. E nós ficamos pessoas tristes, sisudas, infelizes, carrancudas, porque não vislumbramos a alegria de Cristo. Eu não preciso viver escravizado aos pecados, basta eu confessar e lutar contra eles no poder do Espírito Santo de Deus. Olha aí ainda o verso 4. Porque a tua mão, que é a mão de Deus, pesava dia e noite sobre mim. Por isso que esse salmo fala de um crente. É a mão de Deus pesando. A pessoa andando curvada. O pecado é terrível. E Deus pesa a mão para que aquele crente, filho dele, se arrependa. E mude. Porque ele não tem esse negócio de mudar só nas intenções, só nas emoções, só na cabeça. A mudança é visível. É visível. A mudança se reflete num costume diário, constante da vida do crente no Senhor Jesus. E então, a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Não tinha mais nem vigor. Não tinha mais nem força para abrir a Bíblia, para ir para a igreja. Aí, claro que aqui está falando do crente no Velho Testamento, de ir para o templo, de adorar, de sacrificar, de viver em fidelidade ao Senhor. E sabe por que Deus faz isso? Porque o ser humano parece que ele só aprende assim, infelizmente. Quando Deus aperta. E a mão de Deus pesou. Verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. O homem piedoso, a mulher piedosa, é aquele que confessa o seu pecado dia a dia, para viver em santidade diante do Senhor nosso Deus. Então, quando Paulo diz em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O Senhor nos libertou da culpa dos nossos pecados. Não precisamos viver sofrendo, gemendo, tristes por uma multidão de pecados. Podemos confessar
e pela fé enfrentar os nossos pecados. Você enfrenta os seus pecados? Ou você é daqueles que não quer nem conhecê-los, nem encarar que pecados você tem? Paulo sabia que era pecador. O autor desta epístola, apóstolo, servo de Deus, que teve revelações do Senhor que nós nem conseguimos imaginar. E ele nem relatou na epístola de 2 Coríntios. Ele se via tão pecador que ele esmurrava o próprio corpo para não ser reprovado naquilo que ele pregava. Né? Literalmente não, mas ele tinha uma disciplina, porque ele entendia o pecado dele. E esse mecanismo, isso tudo que nós estamos falando, o pecado, a luta contra o pecado, a liberdade dos pecados, e lutar contra os nossos próprios pecados, confessando ao Senhor, essa dinâmica só nos traz uma verdade. E nós vamos ver já nesse texto de Gálatas capítulo 5, a volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus Cristo é que vai nos dar vida plena. Aqui ainda estamos lutando, né, imperfeitos, no mundo imperfeito, numa igreja imperfeita, com um pastor pecador, né? Mas quando Jesus voltar, aí nós teremos o sumo pastor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que estará nos pastoreando, governando toda a terra. Você já pensou? Esse é o nosso sonho, não é verdade? É isso que nós almejamos, essa é a nossa fé. Volte para Gálatas capítulo 5, verso 2. Gálatas 5, 2, e nós lemos aí o que Paulo continua a nos dizer. Eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A circuncisão era o símbolo da velha aliança. Só que aqui, os judaizantes, ao quererem que os gentios, os que não eram judeus, cristãos, crentes em Cristo, ao querer que eles se circuncidassem, eles não estavam querendo que esses cristãos obedecessem à lei da velha aliança. Não. Eles estavam pregando um outro evangelho, porque na velha aliança isso nunca foi pregado. Salvação por obras nunca foi pregado no Antigo Testamento. A ideia de ser circuncidado e de seguir a lei de Deus no Antigo Testamento não era para salvar ninguém. A salvação era pela graça, mediante a fé. Veja, Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. Por isso que nessa epístola, capítulo 4, fala de Abraão, o crente que foi justificado pela fé. Então, aqui, eles estão trazendo um outro ensino, distorcendo o Antigo Testamento. Por isso que Paulo é contra. E Paulo está dizendo, se vocês, crentes da Galácia, se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Existem dois sistemas de salvação no mundo, um certo e um errado. O errado, salvação por obras, mérito humano. O certo, único, salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus. Só tem esses dois. E aqui, se você se circuncida, se você se circuncidasse naquela época, você estava dizendo o quê? Eu vivo pelas obras, salvação por obras, rejeito a salvação em Cristo. Se os crentes da Galácia fizessem isso, eles estavam negando o sacrifício de Cristo pela vida deles. É isso que Paulo está dizendo. Cristo de nada vos aproveitará. A circuncisão era uma pequena cirurgia. Eu sei que alguns irmãos já sabem disso, mas sempre é bom explicar para quem ainda não sabe. Era uma pequena cirurgia. A princípio, na época de Abraão, foi feito com uma pedra, uma rocha polida, e cortava o prepúcio, a pelezinha, né, do órgão sexual masculino da criança. 8 dias de nascida era cortado a pelezinha do órgão sexual daquela criança. Isso era uma forma até de higiene naquela época, mas mais do que isso, era o sinal da aliança. Que coisa estranha, né? Para a nossa época, isso é muito estranho, mas naquela época era assim. Em Gênesis 17, verso 10, diz assim: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Pronto, essa era a marca da velha aliança. Então isso chega no Novo Testamento de uma maneira errada. Se você não se circuncidar, crente da Galácia,
diziam os judaizantes, você não será salvo em Cristo. Isso é salvação por obras. Está errado. Não é assim que se fala. Esse não é o ensino do verdadeiro evangelho. E então em Gálatas capítulo 5, verso 3, olha aí na sua Bíblia. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, se você se circuncidar, só a circuncisão não vai lhe salvar. Você tem que guardar todos os mandamentos da lei. Aí vem uma pergunta natural na cabeça de quem lê esse versículo. Isso é possível? Não, não é possível. Logo, você está perdido. Você está perdido. Todos aqueles que tentam ser salvos pelas obras estão perdidos. Romanos 6, verso 18 diz: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fomos libertados do pecado. Hoje, o nosso contexto não fala de circuncisão. Mas é importante a gente entender o que a epístola quer dizer, para a gente entender as lições espirituais desse texto para a nossa vida. Não existe nenhuma obra que nós façamos que nos salve. É somente pela graça, mediante a fé. Fomos criados para as boas obras, Efésios 2, verso 10. E depois de salvos é que devemos viver nestas obras para a glória de Deus. Isso não quer dizer que essas obras nos levam à salvação. Como esse texto de Romanos 6,18 diz: uma vez libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Você foi salvo para servir ao Senhor. A pergunta é, como você, como eu, como nós temos servido ao Senhor Jesus Cristo com a nossa vida? Eu não tenho servido o quanto eu gostaria de ter servido. E agora? Ore. Primeiro você confesse isso a Deus. Senhor, erro nisso, não cumpro aquilo, peco naquilo outro, não conheço a tua palavra como devia conhecer, não oro tanto que devia orar. Você confessa todo o seu pecado. E aí depois você pede: Senhor, mas eu quero fazer tudo isso. Só que eu só vou fazer se o Senhor me der condição. Aí você pede poder, que vem do Espírito Santo de Deus. Não é esse poder que a gente vê aí em certas igrejas, não. É o poder de realmente viver o Evangelho do Senhor Jesus, pregando aos perdidos, né, aconselhando, conversando, exortando, amando o irmão que está passando por dificuldades, ou aquele que está vivendo situações complexas na sua vida. E aí você começa a viver o genuíno evangelho do Senhor Jesus. Você deixa de querer receber, você quer mais dar. E esse amor de querer mais dar do que receber, vem de Deus. Não vem de nós, é do Senhor. E aí você começa a querer servir, ajudar, cuidar do irmão. Você esquece até de si, dos seus problemas. Você está envolvido em fazer com que o seu irmão, por quem Jesus morreu, seja cuidado. Já pensou? Quem de nós faz isso bem feito? Vou dizer por mim, eu não faço. Mas eu não desisto, né? A gente ora e tenta até a volta do Senhor Jesus Cristo, para sermos transformados de glória em glória, até ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Esse é o seu objetivo de vida? Ser cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Somos livres para escolher não pecar, para sermos servos da justiça. Mas tem uma outra implicação dessa liberdade em Cristo. E eu sei que o tempo caminhou bastante. Essa outra implicação é que os crentes perseveram pela graça de Deus. Aqueles que são crentes no Senhor Jesus, eles perseveram e eles ficam firmes no Evangelho até a volta do Senhor Jesus Cristo. Apesar das dificuldades, perseguições, conflitos e problemas que todos nós temos, eles continuam firmes na fé do Senhor, atuantes. Olha o verso 4. Gálatas 5, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Se você se circuncidar, Paulo estava dizendo àqueles irmãos, você se desligou de Cristo. Na verdade, você nunca se ligou.
Na verdade, você sempre procurou uma salvação por obras, nunca creu pela fé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Alguns dizem que o da graça decaíste significa perca de salvação, mas nós sabemos que não é. Da graça caíste em que sentido? No sentido de que você nunca realmente foi salvo pelo Senhor. Mas como? Alguns textos que nos ajudam a entender essa doutrina da perseverança dos santos. Que doutrina é essa? É que aquele que é crente vai perseverar até a volta de Cristo ou até a sua morte. Por quê? Porque quem sustenta o crente é Deus. É pela graça de Deus. Você está hoje aqui nessa igreja, proclamando, adorando ao Senhor, com cânticos, com a sua vida, oração. Não é porque você ou eu sejamos bons, é pela graça de Deus. É Ele quem nos mantém firmes, porque até isso é pela graça, mediante a fé. Olhe lá o Evangelho de João, capítulo 10, vai falar dessa perseverança dos santos, porque o crente ele não cai da graça. O crente não perde sua salvação. O crente, aquele que voltou a crer num sistema de salvação por obras, significa que ele nunca foi realmente salvo. E nesse sentido, ele nega o sacrifício de Cristo. Olha o Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Quem está falando isso? Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha de Jesus, essa mensagem tem sentido e significado para você, como tem para mim. Se você não é, você está doido para ir embora. Você não aguenta mais esse pastor que fica falando esses negócios, salvação pela fé, há não sei quantos meses aí, né? E para que tudo isso? Mas se você é ovelha do Senhor Jesus, você ouve a voz de Jesus. Porque a gente está nada mais, nada menos refletindo a palavra de Deus aqui. E é melhor que seja assim, porque não vira palavra de homem, né? Não vira aquilo que a gente gosta de falar às vezes. E às vezes pode errar. E então Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Olha aí como Jesus diz, eu que dou. É Jesus, o Senhor, o Criador do céu e da terra, dizendo, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, as ovelhas de Jesus, ninguém toma da mão de Jesus. Elas não caem da graça. É Jesus falando. Você não precisa ter medo de perder a salvação, porque Deus deu de graça para nós. Jesus pagou o preço, voluntariamente, amorosamente. Baseado nisso, irmãos, toda a nossa vida deve estar aos pés de Cristo. Não deve haver reservas. Não deve haver reservas na nossa vida para o Senhor Jesus. Existe? Existe. Existem reservas porque somos pecadores. Sempre tem uma área que a gente não deixa o Senhor tocar. E aí temos que ser quebrantados. E é por isso que tem que ter pregação, tem que ter leitura da Bíblia, tem que ter oração. Porque esses são os meios da graça de Deus para sermos transformados. Veja como somos duros. Veja como somos duros para entender as verdades do Senhor. E o Senhor Jesus garante, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Verso 29, né? E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Às vezes tem umas igrejas que interpretam assim. E se eu quiser pular da mão do Senhor, né? Não pode. Porque o Senhor é soberano, é todo poderoso. E essa metáfora da mão, estamos na mão do Senhor, estamos guardados pelo poder de Cristo. Se somos crentes, não é porque somos bons. Não é porque somos melhores. Não é porque somos pessoas muito religiosas ou muito perfeitas. Somos pecadores, não podemos esquecer disso. A graça do Senhor nos atingiu, nos libertou da nossa condenação. E nos deu o privilégio, cantamos hoje isso, né? De servir é um privilégio. Como você serve ao seu Salvador? Você tem que pensar nisso. Eu não estou falando de servir no departamento da igreja. Se não quiser servir no departamento, não sirva. Mas pregue o Evangelho. Faça discípulos. Se a igreja fizer isso, ela já está sendo vitoriosa
vitoriosa na missão que Jesus deu, porque é isso que Jesus quer. Glorifique o nome de Deus. Aí, com certeza, se nessa semana você pregar o Evangelho, enfrentando todas as barreiras que você tem, se nessa semana você discipular, ensinar a Bíblia para alguém, quando você chegar domingo, o culto ao Senhor, ele vai ter outro significado. Se nessa semana você lutou contra os seus pecados, leu a palavra diariamente, orou ao Senhor, este culto, ele vai ter outro sentido, porque você vai entender mais do Senhor. Lá em Mateus 24:13, lemos ainda: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A ideia aqui é que o salvo é o que persevera até o fim. Essa igreja já tem 53? É isso? Às vezes eu perco as contas. É, pastor Bruno, que faz... Em novembro fazemos 53 anos, praticamente. 53 anos, né? 53 anos, fora o tempo que o missionário esteve aqui plantando essa igreja e pregando o Evangelho. Você já pensou... Pastor Kelso fez uma música muito bonita, né? Quantos passaram por aqui nessa igreja, né? E ele deve saber quantos passaram, porque ele é mais antigo aí do tempo dele, né? Mas a ideia seja, imaginou, quantos crentes contribuíram com esta obra, que é de Deus? E quantos haverão de contribuir? E aí você pensa, e qual é a minha contribuição? Como eu marquei, não para os outros verem, mas como eu marquei para que Deus visse a minha participação neste corpo, que é o corpo de Cristo. Isso é, eu fui liberto para servir na igreja do Senhor Jesus, porque a igreja é a luz no meio das trevas. Está lá, Apocalipse capítulo 1, Jesus no meio dos candeeiros. Os candeeiros são as igrejas. Entende? São as igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, diz assim: conheço as tuas obras, Jesus falando para uma igreja de Éfeso, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Perseverança, 2 vezes essa igreja foi perseverante. Ela teve o problema dela, deixou o primeiro amor. Ainda hoje eu oro a Deus para entender como é que uma igreja é perseverante e esquece o primeiro amor. Não sei. Difícil de entender, mas o fato é que ela teve essa coisa positiva, esse elemento positivo na avaliação de Jesus. É uma igreja que persevera. Temos que perseverar, pregando o Evangelho, testemunhando, alegres e felizes. Aí você vê um irmão triste, só reclama da vida. Aí você não se estresse com isso, ore por esse irmão, né? Fale alegre com ele, tente motivá-lo, animá-lo, mas não se deixe contagiar por essas coisas, porque o Senhor Jesus lhe libertou da condenação dos seus pecados. Isso é suficiente para você investir sua vida na obra de Deus. Olha, não só investe a vida na obra de Deus quem é pastor, quem é missionário, quem é seminarista, não. Entende? Pastor passa, pastor vai, pastor morre, pastor se acaba. Mas quem continua na igreja são os irmãos, é a igreja. Não é verdade? Que elege seus líderes, que persevera, que ensina na escola dominical, que vem para o culto de oração, é a igreja. Não é? E tem que perseverar. Vocês lembram qual foi o tema da mensagem de Ano Novo? Lembra não? Quem lembra? Quem veio para o Ano Novo? Nem Daniela lembra. Desculpa, estava na cozinha. Ela estava mesmo. Mas quem é que lembra? Foi perseverança. Entende? Muito fácil, irmãos. No meio evangélico em que vivemos, você ser estrela. É muito fácil. As estrelas vão e vêm. Você pode contar quantos acenderam na mídia aí no Brasil. Não vou falar também porque fica chato. Mas quantos acenderam na mídia? Estão acendendo e pregando um monte de coisa errada e coisa estranha. Mas sabe quem carrega o nome de Cristo? São as igrejas. E vou usar esse termo. As igrejinhas. Por que igrejinha? As igrejas pequenas. Nossa igreja é pequena. As igrejas hoje são de 1.000, 2.000, 5.000. Nossa igreja é pequena. E são essas igrejas
pequenas, que carregam o nome do Senhor Jesus, porque o nosso compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. Você foi liberto para isso. Apocalipse capítulo 13, versículo 10, diz assim: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Isso aqui é num contexto da tribulação, ainda vai acontecer. Aqueles santos dos 7 anos de tribulação, de Apocalipse 6 até o capítulo 19, serão perseguidos pela espada, serão mortos, provavelmente decapitados. Essa é a perseverança e a fidelidade dos santos, crentes em Cristo. Hoje, pela graça de Deus, não seremos decapitados. Aqui, pelo menos no nosso contexto, a nossa perseguição é muito pequena em relação a esse exemplo. Então, sejamos fiéis no pouco, perseverantes e de maneira muito prática. É ler Bíblia todo dia, para entender a Bíblia. É orar todo dia, constantemente. É pregar o Evangelho, é fazer discípulo, é aproveitar todos os recursos que esta igreja lhe dá para você crescer no caminho de Deus. Não só para você crescer, olha o humanismo aqui, né? Não só para você crescer, mas é aproveitar todos os recursos que essa igreja lhe dá para você servir o seu irmão perdido. Não o seu irmão, o perdido, aquele que vem, que não tem Cristo, que vem para a igreja. Essa é a perseverança. Paulo, então, quando falou de cair da graça, ele não estava falando de perder salvação. Ele estava falando daqueles que, ao se circuncidarem, rejeitavam a salvação em Cristo. Ou seja, nunca creram no Senhor Jesus de fato. Nunca creram. E em Apocalipse 14, 12, repete: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é a perseverança dos santos. Quando eu era adolescente, eu tive uma crise que talvez muitos tiveram. Como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que eu sei que eu sou crente? Ficava me perguntando, né? Pecava e tudo, como é que eu sei dessas coisas? Aí, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você é crente e ama ao Senhor, você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, mediante a fé, pela graça de Deus, você o ama. Se você o ama, você vai querer ser um crente fiel, que obedece aos mandamentos do Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder nas nossas vidas, que infelizmente, pelos nossos pecados, penso eu, valorizamos tão pouco. Ajuda-nos a ter uma fé vibrante, não só ao entoar cânticos na tua igreja, mas no dia a dia, sempre voltando a pensar em ti, constantemente, lendo a tua palavra, querendo conhecer mais do Senhor, buscando em ti, em oração, força, não para ser servido, mas para servir, como o Senhor Jesus veio e fez. Ajuda-nos a ter esse entendimento de que fomos libertos do pecado, da condenação, da nossa culpa, para te servir em justiça. Capacita-nos, Senhor Deus, molda o nosso ser, não somente o nosso caráter, mas o mais íntimo do nosso ser, para que sejamos crentes sinceros, honestos, firmes no Senhor e na proclamação do teu Evangelho. Tudo isso te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.